falei, hoje eu começo uma mensagem e termino só logo mais. Eu selecionei 3 pais na Bíblia para falar sobre o seu bom exemplo. 3 pais que deram bom exemplo. E eu gostaria de apresentar esses 3 pais aqui e que cada um de nós cresça com esse aprendizado também. Então, abra a sua Bíblia em primeiro lugar no livro de Jó, capítulo 1. Jó, aquele homem que o diabo teve ciúme dele, aquele homem que impressionou o coração de Deus. Diz a palavra assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 crianças, olha só. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Nossa, ele era rico. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, para tratar de todos aqueles camelos, todas aquelas jumentas, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então, Jó, o maior de todos os homens no Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Uma família unida, né? Uma família maravilhosa, uma família unida, todos fazendo banquetes, os meninos fazendo banquetes, chamando as meninas para estar com eles nos banquetes. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Primeiro pai que me dá um grande exemplo. O pai que ora pelos filhos. O pai que se preocupa com a vida espiritual dos filhos. O pai zeloso que, mesmo sem saber que alguma coisa está acontecendo, na sua mente, ele imagina que alguém pode ter feito alguma blasfêmia contra o Senhor. Ele imagina que algum filho pode ter errado diante de Deus. Então ele chamava seus filhos, santificava seus filhos e orava pelos seus filhos continuamente. E olha só, esses filhos que estão sendo falados aqui são filhos já na idade adulta, que já haviam seguido o seu caminho, já haviam seguido a sua trajetória de vida, já estavam tocando sua própria fazenda, tendo o seu próprio gado, que já tinham autonomia de também dar o seu banquete próprio. E quando faziam assim, tinha um ciclo de banquetes. Olha só, família unida, ó. Um domingo vamos comer bacalhau na casa do fulano, no outro domingo é churrasco na casa do Beltrano, no outro domingo sei lá, um peixe, aquele peixe, como é o nome daquele peixe cozido? Tem um nome? Pode ser isso tudo aí. É o peixe na casa do Beltrano, né? E depois é o peixe, e depois é que for todas as casas, aí volta na casa do primeiro de novo. Olha só, eles faziam isso, e depois de cada rodada de banquete, Jó imaginava, vai que um deles ofendeu a Deus, vai que um deles cometeu um pecado. Ninguém tinha cometido pecado, né? Não se sabia nada disso, mas esta preocupação estava no coração deste pai, porque pai é aquele que se preocupa eternamente. Pai, ele é uma preocupação eterna, mãe também, mas
Até lembro da frase que a ginecologista lá da Tamires, né? Não, eu acho que foi a pediatra da Tamires falou, quando a Tamires estava no hospital, e a Tamires aí, estava a doutora lá na cama, a Luísa já estava no berço, e aí a gente estava lá também, ela dando as últimas orientações. Você tem alguma dúvida ainda? Doutora, Tamires, né? Não, só porque eu não sei, porque eu não consegui dormir essa noite. A doutora falou assim, minha filha, você nunca mais vai dormir. Você nunca mais vai dormir. Esquece isso, porque depois que nasce o filho, você não dorme nunca mais. Você tira um cochilo aqui, um cochilo ali e tal, e etc. Mas dormir mesmo, você não dorme nunca mais. Você esquece isso, esquece isso. E eu achei tanta graça, né? Na naturalidade com que a doutora falou, né? Aquela coisa prática. Minha filha, você não vai dormir nunca mais. Então você dorme muito bem. Não é, Eduardo? Como antes não é mais, né? Como antes não é. Nunca mais vai ser como antes. Nunca mais vai ser como antes. Porque mesmo quando tu pega no sono preocupado. Tu pega no sono, aquele sono leve, né? Os pais têm sono leve, mãe tem sono leve, o pai tem sono leve. Porque qualquer coisa dá uma chacoalhada no sono dele e fica acordado, pronto. Pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Jó, aqueles meninos tudo grande já, tudo fazendeiro, tudo rico igual o pai, com seu gado, fazendo banquete toda semana, e Jó ainda preocupado com eles. Vai que alguém ofendeu a Deus, vai que alguém, eu tenho que orar, eu tenho que santificar esses meninos. E ele então olhou. Então, que exemplo fantástico de pai, que está preocupado, mesmo quando não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, ele está preocupado. Ele está falando com Deus, Senhor, toma conta. Esse menino, ele sempre foi assim, agitado. Toma conta dele, mas o menino está numa boa, tá, não está fazendo nenhum. E ele está preocupado. Então, o primeiro pai que a gente precisa olhar, né, com essa... E para copiar esse exemplo, né, de responsabilidade espiritual e intercessória pelo filho, é o caso de Jó. Mesmo com os filhos grandes, com vida própria, ele levantava orações diante do Senhor. Glória a Deus por isso. Espero que você que está aqui, homem, seja um pai assim, que ore todos os dias pelo seu filho, mesmo sem precisar orar. O outro homem muito interessante foi Josué. Abre em Josué capítulo 24. Nós vamos ler só um versículo que eu vou falar daqui a pouco qual é. Mas eu quero comentar o capítulo 24 sem ler. No capítulo 24, lá, deixa eu ver se é o último. É o último capítulo. É a despedida de Josué. Josué já está velho. Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés foi o homem que conduziu o povo do Egito até a terra prometida. E quando iam passar o rio para o outro lado, para caminhar na terra prometida, Josué não foi dado a ele o privilégio de fazer isto. E Deus permitiu que ele fosse só até ali. E dali em diante, o cajado foi passado para Josué. Então Moisés foi até ali, até o rio, e depois do Jordão, depois do rio, a terra de Canaã, estava diante lá Josué e as tribos. E Josué, então, agora passa a liderar essas tribos. E nós sabemos que a terra estava cheia de gente. Não era um lugar maravilhoso que estava ali de graça para eles chegarem e construírem uma civilização. A terra tinha outros povos, outras pessoas estavam lá, de outros costumes, idólatras e etc. Estavam lá em Canaã, né, os cananitas, os cananeus, enfim. E aí o que acontece é que Israel vai ter que conquistar essa terra. Ela era dada, mas não foi dada de mão beijada. E então
Josué vai ser esse grande comandante, esse grande líder que vai à frente desse povo, dos seus irmãos, conquistar essa terra. Ele vai desbravar essa terra. E aí vamos ter muitas histórias no livro de Josué, de guerras, de Deus mandando avançar, de castigos por causa de pecado, enfim. Vai haver muitas histórias ali assim. E quando chega no capítulo 24, Josué já está bem mais velho e ele já está visualizando a sua morte. E ele faz um discurso de despedida. E qual é o conteúdo do discurso de Josué? O conteúdo do discurso de Josué é lembrar ao povo da onde ele veio, de onde ele se originou e de sua história. E de como aconteceu para que eles chegassem até ali naquele dia. Porque ele agora, Josué, estava basicamente se despedindo. Não tinha provavelmente mais força para estar à frente do povo como foi até então. O seu período passou. E ele então, ele relembra de todo um passado, de toda uma trajetória de avanços, de vitórias, de antepassados, dos patriarcas. Ele avança tudo isto e numa frase máxima, que é o versículo 15, 14 em diante. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Até esse ponto. Então ele fala de onde vieram, fala de toda a sua trajetória, relembra o passado, quem foi que tirou da terra do Egito, quem foi que deu vitória, e diz agora vocês pensem muito bem a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando para os líderes das tribos dos seus irmãos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os irmãos dele depois disseram, não, nós vamos servir o Senhor também, e etc. Vai ser o final do livro, eles dizendo que iam servir o Senhor também. Mas ele chega e ele não está vendo isso direito. Agora, qual é a preocupação desse pai? No legado, no que fica depois que eu for embora. O que é que vai ser da minha casa depois que eu for embora? Gente, aquela lição lá do gato de botas, não é gato de botas, é o gato de Alice no País das Maravilhas, é o que a gente encontra aqui. Aquela frase do diálogo, onde ele diz, quem não sabe de onde vem, qualquer caminho serve. Agora, quando você sabe de onde vem, quando você sabe da sua origem, aí qualquer caminho já não serve. Qualquer caminho já não serve. Quando você lembra, eu sou servo de Deus, o Deus vivo, do Todo-Poderoso, aí qualquer caminho já não serve. E é isso que Josué está fazendo com seus filhos. Lembrem de onde eles vieram. Lembre quais foram os ensinamentos do início. Lembre o que foi falado. Lembre das vitórias que o Senhor deu. Porque quando você lembra disso, aí só serve um caminho. Aí você não fica em dúvida. Puxa, eu vou pela direita, ou eu vou pela esquerda, ou eu vou por esse outro cantinho aqui. Não tem essa dúvida quando você sabe quem você é.
Por isso que perder uma identidade é terrível para o homem, porque ele fica igual um caixote na maré. Para onde a maré bate, ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para... E quando é que a gente perde identidade? Quando a gente perde um passado. Quando o passado não existe mais dentro da gente. Um exemplo claro disso, meu pai, no asilo, não lembra mais nada do passado. Ele não tem condição de ir mais para lugar nenhum, porque a memória dele foi embora. A gente nem sabe, mas se ele conhece nem a minha mãe, que às vezes ele olha para ela e fala que ela não é ela. Um dia ele falou, mas você está velha? Ela falou, eu sou a tua esposa, Eni, Jorge. Ele disse, mas você está velha? Tipo assim, ele lembrava da jovem lá atrás. Então, já disse que ela era uma impostora, que estava no lugar da mulher dele. Por quê? Porque quando você perde o caminho. Você perde o caminho. Então, não... Identidade. Um pai preocupado com o legado. Um pai preocupado com o futuro dos filhos, com o que vai deixar para depois, é aquele pai que lembra aos filhos da onde eles vieram e quem eles são. Porque se ele lembrar quem ele é, se ele lembrar de onde ele veio, se ele lembrar da sua história, qualquer caminho não serve. Só serve um caminho, porque ele sabe quem é. Josué foi um outro pai muito interessante, porque se preocupou com o legado que ele ia deixar. Só tem um jeito de eu garantir que eles não vão desviar, que eles saibam quem eles são, de onde vieram, de onde nasceram, a casa que eles representam. E o terceiro pai, e último também, escolhi só 3 pais para esse aprendizado. É um pai que geralmente as pessoas não falam muito nele, mas é um pai importantíssimo. Está em Mateus capítulo 2, olha lá, do verso 13 e 14. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Olha que interessante esse pai. O pai terreno de Jesus. Jesus tinha o pai espiritual, o pai do céu, e tinha um pai terreno. E as pessoas não imaginavam ou não imaginam que Jesus precisaria de um pai terreno, porque foi a forma do Pai do céu se manifestar na terra. Porque este homem, o que ele fez? Ele protegeu Jesus. Ele teve de ter o sonho que dizia, olha, Herodes vai mandar matar a criança, fuja para o Egito, vai embora daqui, na hora certa eu chamo você de volta. E então ele protege Jesus, ele pega a sua esposa, pega a Maria, pega o menino e sai às pressas e vai viver longe, para onde Deus mandou. Então ele é protetor, ele é cuidador, ele está presente e ele assume a responsabilidade. Todas essas virtudes nós vemos na paternidade de José. Era um filho gerado pelo Espírito Santo, ele sabia que o filho não era dele diretamente, era algo sobrenatural que havia acontecido, ele assumiu a responsabilidade, ele não deixou Maria, ele assumiu a responsabilidade, ele protegeu Jesus, ele cuidava, ele estava presente. Ou seja, pai, o que eu aprendo com esse pai? Pai não é só quem gera, pai não é só o gerador,
Pai não é só quem fornece o material genético para que a criança... Pai é muito mais do que isto. Jesus teve um pai na terra, um pai terreno, porque ele foi cuidado por um homem que Deus lhe deu essa responsabilidade, e ele não fugiu à sua responsabilidade. Ele foi um autêntico pai para Jesus. Protetor, presente na vida de Jesus. Tanto é que quando Jesus estava grande, e Jesus chegou lá no templo, né? No templo não, na sinagoga, e leu, e falando maravilhosamente lá sobre Isaías 61, o comentário do pessoal: ué, mas esse não é filho de José? Filho de Maria? Que cresceu aqui entre nós? Ele era reconhecido publicamente como o pai de Jesus. Ficaram espantados com o filho de José, porque ser pai não é só gerar. Ser pai não é só botar no mundo. Ser pai não é só pagar pensão direitinho, sem ter a justiça no seu pé. Ser pai é mais do que isso. Ser pai é cuidar, é estar presente, é participar das vitórias, participar dos momentos, porque não existem só momentos de vitória, existem vários momentos. Então eu tenho 3 pais fantásticos e maravilhosos, que eu aprendo. Com Jó eu aprendo que é importante que o pai continue com os filhos no seu coração para que ele ore eternamente por esses filhos. Ele nunca vai deixar de ser pai. Vai estar sempre em oração. Vai estar sempre, até quando ele não peca, até quando ele não está em apuros, ele vai estar. Com Josué, eu aprendo a importância do legado, a importância de entender que você termina, mas o que você ensina fica. Nós acabamos, nós vamos para o túmulo, mas o que a gente ensina fica. E para ficar, eu tenho que me comportar tal como Josué. Não permitir que a história se perca. Não permitir que o legado se perca, que o passado se perca, para que o legado exista. E José, pai terreno de Jesus, não o gerou, mas foi incumbido de exercer a paternidade. Cuidou, protegeu, estava junto, estava presente, assumiu a responsabilidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu espero que os homens aqui tenham conseguido se ver nesses 3 pais que eu acabei de apresentar. Se você ainda não se vê neles, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo, porque pai não tem data de validade, não. Você é pai até morrer. Ainda dá tempo de mudar esse negócio. Amém, queridos? Deus e Pai amado, soberano.